E eu queria compartilhar algo com você sobre missões mesmo. Nosso ministério é essencialmente missionário. Foi quando Deus tocou no coração do pastor Buddy Jen para vir ao Brasil que eles se despertaram para vir e levar essa palavra, trazer essa palavra que tem nos abençoado grandemente. Quem foi abençoado por essa palavra? E, queridos, eu quero pegar a oportunidade de falar um pouco do testemunho deles, mas também fazendo alusão àquilo que tem na Bíblia sobre o chamado de Paulo. Cada um de nós carrega consigo seu histórico, sua história. Cada um de nós sabe como se converteu, como entregou sua vida a Jesus. E quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente não fica mais o mesmo. Porque diz a Bíblia que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, antigamente nós éramos subjugados pelo diabo. Nós vivíamos amargurados, sem direção, sem visão. Depois que nós passamos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós temos uma visão. Nós temos um sentido, nós temos uma razão de viver. E essa razão de viver é Cristo. E logo nós entendemos que temos uma missão a fazer. Caso você não tenha uma missão para ir, com certeza você tem uma missão para orar ou para contribuir, enviando pessoas no seu lugar. Mas, queridos, a chave que eu queria trazer para você, na verdade, o texto base é lá em Atos, capítulo 9, 26. São dois textos, onde Paulo, ele mesmo, fala da conversão que ele tem. Nesse versículo, a Bíblia diz assim, Atos 9, 6, diz o seguinte, Jesus falando com ele, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. O outro texto, que Paulo fala sobre o seu testemunho, quando ele encontra Jesus, é em Atos capítulo 22, 10. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Nessas passagens aqui, irmãos, nós podemos ver algumas coisas bem interessantes. Dos 3 testemunhos que Paulo dá, ele menciona essa mesma frase nesses 2 versículos, em 2 testemunhos. E a frase é, levanta-te e entra na cidade, e ali te dirão o que deves fazer. O chamado é divino, mas a preparação para o chamado é humano. Amém? Não é porque Jesus aparece para uma pessoa e ela se converte que ele já está pronto para ir para um ministério, está pronto para ir no ministério, para fazer a vontade de Deus. T.D. Jakes diz assim, ele está mais interessado em nos preparar do que nos promover. Isso mostra para mim que a preparação para nós que estamos desejando fazer alguma coisa no ministério é bem importante. E me faz lembrar uma frase que nós temos no Rema, inclusive, as matrículas do Rema ainda estão abertas e você pode se matricular. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Irmão, o encontro com Jesus foi algo imediato, mas a preparação é algo progressiva. A gente precisa pensar em se preparar para estar no ministério. O irmão Rick Warren, pronto, o que foi que eu disse? O chamado pode ser repentino, mas o preparo é um processo. E a gente se prepara para estar. Quando eu penso sobre isso, irmãos, eu penso basicamente naquilo que o pastor Buddy e Jen fizeram. Quando eles descobriram o chamado, eles foram ao Rema em Tulsa, Oklahoma, para cursar 2 anos do Rema. E eu entendo, e eu sempre falo isso, quem sabe da urgência do chamado, não somos nós que estamos olhando para você ou vendo que você tem um chamado. Quem sabe da urgência é Deus. Mas eu penso, irmãos, eu tenho comigo que Deus ele sempre dá tempo para que a gente se prepare para algo que Ele quer fazer através de nós. E essa preparação é bem importante. Se o pastor Bud ele não tivesse ido a Tulsa, Oklahoma, estudado no Rema, talvez ele não tivesse a mensagem correta para transmitir para nós. Você já imaginou o dano que pode causar você trazendo uma mensagem equivocada para um grupo de pessoas?
As pessoas podem estar abertas, mas elas não receberem aquela informação da forma correta. E eu não sei se você entende, mas eu entendo que cada ministro que é levantado por Deus, cada um que se converteu, ele tem uma missão mesmo de falar, de pregar, de trazer a mensagem de Deus e consertar a visão que as pessoas têm de Deus. Porque muitas vezes a visão que as pessoas têm de Deus é equivocada. Muitas vezes eles têm um entendimento errôneo a respeito da bondade de Deus. Algumas das pessoas que nós entramos em contato, e na verdade, quando eu me converti, eu atribuía a Deus todas as coisas boas e ruins. Não fazia distinção. Para mim, tudo Deus estava presente. Deus era aquele que era responsável pelas coisas boas e pelas coisas ruins. E isso me paralisava. Eu não sei se você sabe, não conhecer sobre o caráter de Deus impede a gente de avançar num relacionamento com Ele. Mas, irmãos, quando a palavra de Deus chegou à minha mente, inundou meu coração, rapaz, eu sei quem é meu inimigo. Deus não é meu inimigo. Deus, Ele é meu Pai. E conhecê-lo como Pai fez toda a diferença na minha vida. Eu sei que eu não tenho que lutar contra um Deus invisível que tenta fazer coisas invisíveis para me promover. Não, irmão, Deus não usa as ferramentas do diabo. Amém? Deus não usa, Deus usa o seu Espírito para nos ajudar. Ele usa Jesus para nos impulsionar. Então, nós precisamos atentar para isso. E eu lembro, pensando sobre isso, eu lembro de uma história que eu vi de um médico oftalmologista que faz cirurgias complicadas nos olhos, né? Estou aqui com o doutor Hermínio, ele sabe disso. Ele é oftalmologista também. Mas esse médico, ele gostava de dar festas na sua casa, ele gostava de conviver com os amigos dele, mas tinha uma certa hora da noite que ele sempre se ausentava da festa, e era uma da festa estava naquele pico, né? Naquele momento de muita alegria. Ele se ausentava e ia dormir. Como ele era um anfitrião, muitas vezes ele passava uma mensagem para as pessoas, ó, a gente tem que sair, né? Tem que ir embora. Acabou a festa. Então, as pessoas ficavam um pouco revoltadas, não queriam mais nem ir nas festas que ele dava, porque diziam, rapaz, ele vai embora, dormir no melhor da festa, então a gente não vai. Ele ficou sabendo desse comentário e ele disse para a pessoa que comentou com ele, rapaz, o problema é que eu sou médico, oftalmologista, e pela manhã cedo eu faço cirurgias nos olhos. E eu tenho que dormir tantas horas de sono durante a noite, porque senão minha musculatura vai ficar trêmula e eu posso danificar a visão de uma pessoa para o resto da vida. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso. Ele é um oftalmologista e ele corrige algumas deficiências na visão das pessoas e fazendo cirurgias. E ele tinha tanta dedicação que ele se privava de coisas boas, de coisas lícitas, para poder cuidar de pacientes, de pessoas, para corrigir a visão delas. Eu fico pensando, irmãos, que numa medida, nós como ministros, nós como crentes, que nascemos de novo, e já temos ideia do que Deus tem para a nossa vida, nós somos como esses oftalmologistas espirituais. Nós corrigimos a visão que o povo tem aí fora. É através da nossa palavra, do nosso ensino, da nossa postura, da nossa disposição, que as pessoas vão ver Deus em atuação. Elas vão ver a manifestação de Deus. Agora, se eu me encarrego de levar essa palavra e eu mesmo não tenho convicção sobre ela, a quem eu vou estar afetando, irmãos? Eu me lembro no meu encontro em Suelen com o pastor Bud, na casa do irmão Ronaldo Correia, quando a gente escutou aquele homem pela primeira vez, foi um choque para a gente. Porque aquele homem falava como quem tinha convicção que a palavra de Deus era a verdade. Irmãos, ele era uma batida de trem, forte, seguro. Não tinha quem removesse ele das convicções que ele adquiriu ao longo do tempo a respeito da palavra. Agora eu quero te dizer, queridos, que nem sempre foi assim. Quando ele se converteu, ele passou um tempo ainda pregando incredulidade. Ele, segundo o que ele relata, conversando comigo, ele era pastor de uma igreja e ministrava na igreja. Depois que ele teve a revelação, depois que foi no Rema, ele ficou tão arrependido, irmãos, do que ministrou,
que foi atrás dos irmãos que ele tinha ministrado para pedir perdão a ele do erro que ele fez quando ministrava a palavra para ele. Você imagina como a palavra de Deus pode transformar a vida de uma pessoa e ela ver, ela enxergar. Oh, aleluia, irmãos. Pastor Bud teve coragem de pedir perdão aos irmãos para tentar levar ele para um caminho correto. E eu vou te dizer uma coisa, melhor é nem ter caminhado no caminho errado, é melhor nem ter ministrado coisas erradas, porque a gente tem acesso a tantas informações, tanta coisa boa que Deus tem feito, tanto material. Nossa editora é tão rica de tantos livros bons que você não precisa se enganchar com coisa ruim, porque você vai comprometer a vida de outras pessoas também. E, queridos, eu sou feliz demais por ter encontrado ele. Mas, como eu disse para você, não foi sempre assim na vida dele. Ele relata nas ministrações dele, também conversando com ele, como ele foi abordado pelo tio, falando sobre a revelação da palavra, e ele não aceitava essa revelação. Ele não aceitava essa palavra. E me lembro que ele, uma certa vez, ele disse que expulsou o tio da casa dele. E o tio, chorando, disse para ele: Bud, você não está compreendendo agora, mas você vai compreender, porque eu estou orando as orações de Efésios por você, e Deus vai esclarecer para você. Oh, irmão, bendita oração que fez com que os olhos do entendimento dele fossem abertos, e hoje nós podemos usufruir de uma palavra, irmãos, que tem transformado as vidas. Bendita oração que fez um homem simples se levantar e vir para o Brasil sem saber português, sem ter dinheiro no bolso. Bendita oração. Talvez esse tio, para a maioria da nossa família Verbo da Vida, seja um anônimo, né? Não tem um nome. Mas quantas pessoas você vê que na Bíblia elas também não tinham nome, mas contribuíram firmemente, oh, aleluia, firmemente para que esse evangelho pudesse ser expandido. Eu fico admirado, sabe, irmãos, de pessoas que trabalham nos bastidores, não têm a vida em evidência, não têm um nome, não têm um status, não têm seguidores, mas são pessoas que trabalham silenciosamente para Deus, nas orações, no trabalho de preparar as coisas para que Deus possa se mover através daqueles encarregados que eles colocam. E o trabalho deles não diminui eles de jeito nenhum. Se não for o tio do pastor Bud, irmãos, eu nem sei o nome dele. Diana que está aqui, ela está pesquisando na sua memória. Mas eu nem sei o nome dele, mas se não for esse homem que tivesse orado pelo pastor Bud, nossa vida talvez não teria sido tão afetada pela palavra. Onde nós estaríamos, irmãos, se nós não tivéssemos escutado essa palavra? Eu fico pensando por mim mesmo. Quando eu o encontrei, a gente já estava numa igreja, era numa igreja de conhecimento limitado. Eu não me permito, eu não estou desprezando as igrejas não, tá? Eu acho que a igreja, qualquer uma que seja, é o melhor lugar para um cristão estar. Não importa o tamanho da revelação. Mas na Bíblia mesmo, a gente encontra Paulo mesmo encontrando alguns irmãos que não tinham conhecimento pleno da vontade de Deus. Lá em Atos capítulo 19, Paulo encontra um grupo de discípulos que não sabia nem que o Espírito Santo existia. E ele pergunta: em que, pois, fostes batizados? E ele diz: no batismo de João. E Paulo explica para eles, eles recebem batismo no Espírito Santo e começam a profetizar. Se você não conhece o batismo no Espírito Santo, se você não sabe que o Espírito Santo existe, como você pode receber a ministração que vem da parte dele? Nós precisamos entender, nós precisamos compreender. E eu entendo que essas igrejas estão fazendo um trabalho muito bom, mas muitas vezes falta revelação. E graças a Deus, irmãos, que no nosso ministério não falta a revelação da bondade de Deus, de quem Deus é, do que Ele está fazendo, do que Ele quer fazer. Nós estamos inseridos num tempo maravilhoso, irmãos. Há algo poderoso acontecendo agora mesmo.
Sabe, há um avivamento nesse lugar, há um avivamento na sua vida. Você tem dado respostas a Deus. E é por isso que essa manifestação de Deus pode correr o mundo inteiro. É por isso que nós podemos ver como Deus está agindo, né? Libertando pessoas, salvando, curando. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, irmão. Oh, aleluia! E essa disposição de obedecer a Deus tem que estar presente em nossa vida. Queridos, é importante você entender que no chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós, existe um tempo de anonimato. Existe um tempo da gente servir sem aparecer tanto. E servir a Deus até estudando numa escola. Não há problema nenhum em você se preparar, não há desperdício nenhum na preparação. Essa preparação é tão importante que faz com que você galgue espaços, avance mais daquilo que você estava pensando. Eu lembro, uma certa vez, eu recebi um convite de Luciano Subirá para ter um encontro com John Bevere. Não sei como é que chama em inglês, Bevere. Mas, bom, é isso aí. A gente está um encontro virtual e foi bom o encontro. Ele estava querendo fazer algumas coisas aqui no Brasil, mas o que me chamou a atenção foi uma frase da esposa dele, que ela diz o seguinte, Elisa Biville, ela diz o seguinte: às vezes Deus nos esconde para nos curar e ensinar, antes de nos revelar para o mundo e para nos usar. Às vezes, irmãos, é necessário mesmo fazer uma escola rema, fazer uma escola de ministros, fazer uma escola de missões, para a gente se preparar. A preparação é tão importante para aquilo que a gente vai fazer para o Senhor, porque sem isso a gente não vai estar pronto para obedecer ao Senhor na sua plenitude. E eu quero te dizer, Ele sempre vai te colocar em comunidade, numa comunidade que crê, numa comunidade que vai te elevar. John Maxwell, ele diz: você não pode cumprir sozinho o chamado que Deus lhe deu. Ele sempre envolve pessoas com você. Com quem você está envolvido? Como você está fazendo as coisas? Isso vai determinar aquilo que Deus vai fazer no futuro da sua vida. E quando eu penso sobre isso, irmãos, eu penso que essa preparação envolve alguns ingredientes. Né? Olhando para a vida do pastor Bud e olhando como ele servia a Deus nas suas convicções, e eu digo que sempre há uma oportunidade da gente se testar no chamado. Né? Quando a gente assume a responsabilidade de Deus, se testar. Né? A gente sabe muitas vezes quando temos um chamado que nós vamos passar no campo de trabalho, no campo missionário, e a gente precisa se testar no lugar onde a gente está. Então, qual é a universidade que vai te preparar para isso? A igreja local. Eu chamo que a igreja local é a universidade do chamado. É lá onde você aprende a conviver com pessoas. É lá onde você aprende a lidar com departamentos da igreja. É lá onde você aprende sobre organização. Você começa a ter uma visão do que Deus vai fazer com você lá no campo de trabalho. Agora é lá também, irmãos, que você desenvolve um caráter provado e aprovado por Deus. As pessoas precisam, irmão, de material para confiar em você. Eu não sei se você entende isso, mas há tanto descaso, muitas vezes, com a preparação, que eu fico pensando, por que as pessoas estão pensando que vão conseguir sem se prepararem direito? Eu preciso que você entenda, irmãos, que você precisa estar debaixo de um grupo onde você possa prestar contas da sua vida. Essa ideia de que nós não precisamos prestar contas a ninguém é uma ideia diabólica. O apóstolo Paulo mesmo, ele servia o Senhor e 14 anos depois, lá em Gálatas capítulo 2, ele volta a Jerusalém, submete o ministério que ele tinha a pessoas que ele considerava ou reputava como colunas. Irmão, submeter a visão de Deus que você tem para outras pessoas maduras
É uma necessidade. Não estou falando sobre controle, não. Eu estou falando sobre orientação. Eu estou falando sobre submissão. É bem importante você entender que você não vai conseguir caminhar longe se você não tiver pessoas de perto que possam te orientar. Isso me faz lembrar de uma certa vez que eu conversei com um pastor e um outro pastor de uma outra denominação estava fazendo uma proposta para o pastor Bud. E ele disse para o pastor Bud: pastor, eu queria fazer essa proposta ao senhor. E o pastor disse: rapaz, parece uma proposta boa, mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou orar e vou consultar meu pastor. Aquele pastor olhou para o pastor Bud e disse: e o senhor tem pastor? Eles têm. O pastor não perdeu a oportunidade. Ele disse: irmão, todo ministro deve ter um pastor. Todo crente deve ter um pastor. Todo crente deve congregar. Todo pastor deve congregar. Todo ministro deve estar congregando, irmãos. Há um valor aí que muitas vezes o diabo quer destruir. Quando nós desprezamos, irmãos, ou depreciamos o valor da igreja local, o valor de uma liderança. A gente chega num nível de maturidade, né, de conhecimento da palavra, que se você não tomar cuidado, você fica orgulhoso e pensa que você não precisa de ninguém. Você pensa que pode caminhar sozinho. Alguém já disse, irmãos, e é um ditado africano, que se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Mas se quiser ir mais longe, vá junto. É uma forma de caminhar com segurança. Então eu fico pensando, por que não prestar contas? Por que não submeter a vida a pessoas idôneas, maduras, que possam nos ajudar a conduzir? Eu nunca errei, irmãos, por conversar com o pastor Bud sobre algumas coisas que eu tinha interesse de que acontecesse. Ele era meu freio, ele era a minha orientação. E eu sempre costumo dizer que eu aprendi no ministério a receber um sim, um não e um espere. E quer que eu te diga uma coisa, irmãos? O não que muitas vezes eu recebia do pastor Bud não colocava uma cara de jumento na minha cara. Já viu daquelas pessoas que você trabalha com elas, que se você diz não a ela, ela fica emburrada e não convive bem com um não? Isso é ruim demais. Tenta trabalhar com uma pessoa assim. Tenta trabalhar com uma pessoa que não tem nenhuma sugestão para melhorar, é sempre uma crítica, sempre um problema. Para cada solução que você tem, ele traz um problema. É ruim demais trabalhar com gente assim. Irmãos, é preciso, sabe, ser tocável, ser acessível. Quando a tua liderança, muitas vezes, e você sabe que é uma liderança madura, que não quer controlar você, porque existe o outro lado, de lideranças que abusam. E nós temos visto testemunhos de pessoas que são tão dominadoras e terminam abusando, ultrapassando os limites de um pastoreio saudável. Não é isso que a gente está falando sobre coisas que precisam vir para a nossa vida como influência, que vai nos ajudar. Não, irmãos, o pastor não está no lugar ali para determinar que carro você vai comprar, não é isso. Que cor de roupa você vai vestir, com quem você vai casar, não é isso, a gente está falando sobre isso. Você já tem o Espírito Santo para te orientar sobre essas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, quem não sabe ser orientado não vai saber orientar. Quem não sabe ser dirigido não vai saber dirigir. Então você precisa mesmo ter essa consciência de que você precisa de um grupo de cristãos como ministro para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho poucos minutos para falar sobre isso, mas me chama a atenção. Nós tivemos um momento de canção, de louvor e adoração com um irmão chamado Stefan. Ele é do nosso ministério, ele é também do ministério do Bispo Butler, nos Estados Unidos. E ele já esteve no Brasil há um tempo atrás, há uns anos. E eu lembro que ele contava o testemunho para mim, falando sobre o seu casamento com a irmã Beth. Casou com uma brasileira, ele é americano, ele é de Michigan. E ele foi
convocado pelo pastor dele, pelo bispo dele, para vir novamente ao Brasil. Ele já tinha morado em Belém, numa missão chamada Jocum, e foi onde casou com a Beth, depois voltou para os Estados Unidos, tem 2 filhos, inclusive os meninos estão vindo ao Brasil, é uma bênção eles, e me lembro que o Stefan, falando comigo, quando chegou, o bispo me mandou para cá, e o que é que você tem para eu fazer? Eu digo, rapaz, ele chegou no meio da pandemia, em 2020, 2021, no meio da pandemia, a gente fez uma entrevista com ele, e passamos para ele, a nossa orientação é que você faça a escola de ministros. Ele fez a escola de ministros ainda online, porque nós não podíamos ter presencial, fez a escola de ministros, passou 1 ano aqui, trabalhando na secretaria das igrejas, é um homem que já tinha ministério lá, já ajudava o seu pastor, uma igreja grande lá em Michigan, mais de 3.000 pessoas a igreja, veio para cá, se submeteu aqui. Agora, irmãos, muitas vezes a cabeça de uma pessoa que é de uma nação como os Estados Unidos é nunca querer se submeter a um brasileiro ou uma pessoa de um país que eles consideram como subdesenvolvido. Esse homem chegou aqui, submisso, participou, trabalhava na secretaria das igrejas. Um dia, nós conversando, precisávamos de uma pessoa para estar em Zumbi. Eu me lembro, pensando sobre isso, o nosso supervisor tinha contactado a mim e a Renato, o pastor Giacomo, e eu fiquei pensando, rapaz, eu tenho um nome, Stephanie, me via para o meu nome. Eu disse, rapaz, eu disse a Renato, disse para o pessoal da diretoria, rapaz, eu acho que eu vou chamar Stephanie. Eu acho que, ou não, eu já tenho, a resposta eu já tenho, mas eu vou chamar ele. Quando eu chamei a Stephanie, eu marquei com ele, a gente se encontrou, eu disse, rapaz, eu queria conversar com você. Ele disse, tá bom, bispo, o que é que você está fazendo? Ele, estou pensando, o meu bispo lá dos Estados Unidos me perguntou a mesma coisa, qual é o próximo passo? Eu fui em Fortaleza, fui em Recife, tenho olhado algumas coisas, mas ainda não é isso. Eu digo, tá bom, eu quero conversar com você. Um dia eu estava em João Pessoa, de férias, liguei para o Stefano. Eu disse, Stefano, eu queria conversar com você. Ele, tá bom. E veio conversar comigo, ele e Beth, sentou comigo. Ele disse, qual é o plano que você tem? Ele, não, o meu bispo perguntou a mesma coisa, eu narrou o que tinha acontecido. Eu disse, rapaz, eu tenho algo para você. Aí ele disse, o que é, bispo? Eu disse, eu tenho uma igreja para você pastorear. Aí ele disse, onde é? Eu falei, irmão, sabendo que ele ia negar. Era Zumbi, uma igreja que nós temos aqui a mais ou menos 70 quilômetros daqui de Campina Grande. É no interior. Zumbi era um local onde os escravos ficavam. Não é nem cidade, é um povoado, é um distrito da cidade de Alagoa Grande. Cidade do nobre Agnaldo. E quando eu disse Zumbi, Stefano pegou na mão de Beth e disse, eu não disse que o bispo teria uma resposta de Deus para nós? Eu só vou conversar com o meu pastor e depois eu lhe trago a resposta. Mas o que ele disse depois, irmão, serviu para mim. Ele disse, bispo, eu tinha orado a Deus e dito para ele, o que ninguém mais quer fazer, me entregue que eu faço. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, um chamado que a gente tem para o Senhor é algo tão importante. Sabe, a gente precisa responder a esse chamado. Isso me faz lembrar daqueles valentes de Davi, quando Davi estava na caverna de Adulão, e Davi não mandou que eles fossem pegar a água do poço de Belém. Ele suspirou, ele falou de um desejo que ele tinha de tomar água do poço de Belém. 3 valentes de Davi saem, vão lá no meio do arraial dos filisteus, tiram a água e traz para Davi. A atitude de Davi me chama a atenção, irmãos. Ele, ao invés de tomar a água, ele disse, eu não tomaria a água que custou o sangue, que custaria o sangue dos meus valentes. Derramou a água como um sacrifício agradável ao Senhor. Irmãos, mas o que me chama a atenção sobre isso tudo, sabe? É que Davi não precisou ordenar. Sabe, ele sussurrou o desejo. Deus tem sussurrado nesses dias aqui, irmãos. Deus tem sussurrado. Ele não quer nem que você talvez vá, mas é aquela prontidão de obedecer.
eu faço, Pai. Não importa o preço, não importa o custo disso, eu faço, Senhor. Eu me sacrifico, eu vou pagar um preço alto, mas eu quero fazer a sua vontade. Amém, irmãos? Foi assim que um casal chegou aqui ao Brasil, 37, 35 anos de idade, sem saber português, sem dinheiro no bolso, porque não escolheu fazer o que era mais agradável, mais confortável. Ele escolheu a missão que Deus deu. Você vai ter a oportunidade hoje, irmãos. Eu gostaria que você ficasse até o final, de ouvir pessoas também que têm seguido um chamado divino, têm seguido a vontade de Deus na sua condição, têm se despertado para levar a palavra da fé para outras nações, a exemplo do pastor Bud, a exemplo do Stefano, não escolhendo o que é mais fácil fazer, mas escolhendo o que é a vontade de Deus. Que você seja abençoado.